todos com a paz do Senhor, em especial a classe Gideões da nossa Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Aracium. E hoje venho aqui para trazer essa aula para vocês, a primeira aula do segundo trimestre de 2020, aula sobre o livro, que estamos começando, né, sobre o livro de Josué. O livro de Josué, Tempo de Conquistas. E hoje estou aqui então para trazer para vocês a primeira lição de 5 de abril de 2020. Espero que todos vocês estejam bem e vamos então agora compartilhar um pouquinho aqui dessa lição, amém? Vocês vão acompanhar em casa, acredito que todos tenham sua revista, se não tem, vocês podem estar adquirindo, né, como já foi falado no nosso canal de comunicação da EBD. E eu não vou estar lendo toda a revista, mas vou estar falando aqui com vocês então o nosso texto do dia, que é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A nossa síntese os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Nós temos aqui o texto bíblico que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo de 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Texto bíblico. Nós vemos aqui a introdução, né, do livro de Josué. Essa lição, jovens, vai estar falando mais sobre uma visão do livro de Josué, né? Durante todo o trimestre vai estar sendo esmiuçado, né, o livro. E hoje, então, nós vamos estar falando mais sobre uma visão panorâmica do livro, né, das propostas do livro. E o ponto 1 aqui, do tópico 1, o livro de Josué, é a visão panorâmica do livro de Josué. O comentarista da nossa lição nesse trimestre é o pastor Reinaldo Odilo Martins Soares, que é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é juiz de direito, bacharel em teologia, em direito, especialista em direito processual civil e penal, mestre e doutorando em direito, né? E ele é autor de vários livros também. Então, esse é o comentarista da nossa lição, para vocês estarem sabendo, né? E, então, no ponto 1, aqui, que é a visão panorâmica do livro, ele aponta, né, que sobre Josué, né, sendo que a maioria dos teólogos, eles acreditam que Josué mesmo que escreveu esse livro, tá? Então, o autor, na realidade, é assim, existem várias opiniões, né? Não se tem bem ao certo quem escreveu o livro de Josué, mas a maioria aponta para Josué. O tempo, né, que Josué escreveu naquela época. Antes, falando um pouquinho sobre Josué, quem era Josué, né? Vocês vão estar vendo na próxima lição a respeito do chamado de Josué. Mas a gente pode dizer, nessa lição aqui, para eu não ficar falando muito,
que vai ser na próxima lição, mas Josué, ele era servo de Moisés. Ele esteve ali com Moisés durante o deserto, e uma peculiaridade é que ele foi um dos únicos adultos daquela geração que esteve ali com Moisés, né? Durante o deserto teve toda aquela geração que saiu do Egito e veio, passou pelo Mar Vermelho, e eles estavam ali naquele deserto durante 40 anos, e aquelas crianças que cresceram ali foram os que entraram na Terra Prometida, mas que foram liderados por Josué. Mas Josué, ele era adulto ali, ele era um jovem quando ele saiu do Egito ali com Moisés, e ele então acompanhou durante todo o deserto Moisés. Ele era servo de Moisés, ele estava ali junto com Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, ele estava junto ali, então ele estava sempre com Moisés. Então eu creio que ele aprendeu muito com Moisés, né? E ele e Caleb foram os únicos dois adultos que saíram ali da terra do Egito, que entraram na terra de Canaã. Foram os únicos dois, porque foram eles também que foram ali na terra espiar a terra, antes um pouco de Moisés morrer. E quando Moisés mandou os espias, eles foram ali, Josué e Caleb no meio de outros espias, e foram os únicos dois que tiveram a fé no Senhor e falaram realmente que a terra manava leite e mel e que Deus era aquele que estaria dando a terra para a conquista do povo de Israel. Os outros todos começaram a falar, né, que não, que era muito obstáculo, que eram muitos inimigos, e acabaram por desvalorizar a terra de Canaã, a terra prometida. Mas Josué e Caleb não, eles tiveram a fé no Senhor e eles disseram, né, não, Deus está conosco, nós vamos conquistar. Então a gente vê que depois aqui, o livro de Josué, ele é um livro, né, de conquistas. Nós podemos ver que durante toda a história que se trata aqui, que o público é o povo de Israel, aquele povo que estava ali entrando, que eram aqueles jovens que agora eram adultos, né, que estavam entrando na Terra Prometida, eles era para mostra toda a conquista que eles tiveram. Então é um livro que a gente vê Deus agindo na conquista da terra que Deus prometeu para o povo de Israel. As características aqui, então, do livro, era isso que eu acabei de falar, né? Que também Josué, entre mais de 1 milhão de pessoas, né? Que tinha ali, que saiu do Egito, Josué e Caleb foram os únicos adultos que saíram ali daquele povo que entraram na terra. Nem o próprio Moisés acabou entrando, né? Infelizmente. Vindo para o ponto 2, o nosso comentarista ele fala sobre como era o mundo naquela época. A gente vê que tinha vários povos ali, que tinham vários costumes, né? Diferente do povo de Israel. E naquela época também tinha bastante povos que estavam em conquista também de terras, né? Mas Deus ele tinha prometido para o povo de Israel a Canaã, né? Que era aquela terra. Deus tinha prometido a terra de Canaã para o povo. E no ponto 3, eu vou ler até aqui o que o comentarista fala, que eu achei interessante, que está falando sobre o território de Canaã. Não é um território muito grande, né? Corresponde ao que Israel está hoje, era um pouco maior na época, né, da conquista. Hoje foi diminuído esse território, inclusive há essa briga no próprio território de Israel. Hoje a gente vê os árabes ali, né, que estão tentando, e outros povos tentando tirar ali a possessão de Israel, que já é tão pequena, né, a gente vê, e eles querem ainda tirar. Mas naquela época era uma terra maior ali, né, mas mesmo assim não era uma coisa muito grande. E o nosso comentarista fala aqui, a terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida
por Deus. Então, a gente vê que naquela época tinha aquela coisa de conquistar, né? A gente via tantos imperadores, né? Que veio do decorrer da história, vindo depois deles mesmo ali naquela época, mas a gente via que sempre tinha povos ali que queriam conquistar o mundo, vamos dizer, né? Mas o povo de Israel, ele foi então para conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles, e era um pedaço daquela terra. Então a gente vê assim que Deus, ele não queria que o povo de Israel conquistasse, como diz o comentarista, né? Conquistasse ali tudo, né? Conquistasse o mundo. Não, mas ele queria dar a terra para eles ali, aquilo que ele tinha determinado, mas ele queria que eles fizessem diferença naquela terra. Deus sempre, desde que chamou Abraão, ele quis que o povo de Israel fosse diferença. Deus, quando chamou Abraão, ele falou para ele que ele ia ser para as nações uma bênção. E a gente vê que o povo de Israel, então, ele foi chamado para ser uma diferença na terra. Eles estariam conquistando aqui, né, aquela terra de Canaã, mas era para eles fazerem a diferença. O que Deus queria para o povo de Israel é que eles vivessem de uma forma de exemplo para os povos. Por isso que Deus então determinou muito ali, antes da morte de Moisés, ele falou, vocês têm que servir ao Senhor, escolham entre bênção e maldição. Moisés falava, não deixe se envolver com os outros deuses, mas sempre havia essa tendência, né? E Josué, então, vocês vão estar vendo no decorrer do trimestre, que Josué também falou para o povo que o povo tinha que servir ao Senhor, ele servia ao Senhor, ele e a casa dele, depois no final do livro ele fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, enquanto Josué estava ali, ele estava tentando levar o povo a servir ao Senhor, para fazer essa diferença, que esse era o chamado do povo de Israel, abençoar outras nações, fazer diferença e não se envolver com as outras nações e se misturar a ponto de não se saber quem era quem. E eu, pensando nisso aqui, jovens, às vezes a gente fica preocupado, né, em nosso meio. Será que nós estamos fazendo a diferença? Ou será que nós estamos simplesmente vendo, querendo ser como outras pessoas? Em toda a nossa vida, nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, nos nossos planos, a gente tem que colocar primeiro o Senhor. Existe essa coisa assim, da gente estar na terra, mas a gente tem que saber que a gente não é dessa terra. Então, podemos conquistar aqui, mas temos que colocar sempre em primeiro lugar o que o Senhor quer para nós. Talvez às vezes a gente fala assim, eu tenho muitos sonhos, né? Tem até um hino que fala, vou falar para o Senhor os meus maiores sonhos, mas precisa ver se esses sonhos, né, são aquilo que o Senhor tem para nós. São os sonhos de Deus para nós. E é isso que vale a pena conquistar, os sonhos de Deus para nós. Muitas vezes preocupamos que queremos ser algo, talvez até além do que Deus quer para nós. E aí acabamos nos frustrando, né? Porque às vezes Deus quer que a gente fique ali naquela terra determinada e sendo uma bênção para muita gente. E às vezes a gente quer sair conquistando o mundo e acabamos nos frustrando porque não temos a bênção de Deus. Que nós possamos meditar, jovens, que nós não somos dessa terra. Nós estamos nessa terra, mas a volta do nosso Senhor está próxima. Então nós temos que ser bênção nessa terra. Seja diferença onde você está plantado. Busque os seus sonhos e as suas conquistas de acordo com a vontade do Senhor. Pense, eu quero que Deus cumpra os sonhos dele para mim. E quero que as minhas conquistas Ele me dê. Ele vá na minha frente para que eu possa conquistar tudo aquilo que eu preciso. Amém? Até ponto importante aqui que o nosso comentarista faz, ele fala assim, Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. É o que a gente está falando agora, né? Isso é muito importante para que a gente possa ser diferença, ser o sal aqui, né? Mas sabendo que Deus, Ele tem algo para nós, né? Muito além, não é só aqui nessa terra, nós temos muito além, né? Nós temos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? No céu, para a nossa
vida, de onde nós somos cidadãos dos céus, amém? Propósito de divisão, o valor do livro de Josué, ou ponto 2. No tópico 1 ele fala do propósito, que ele tinha como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Ali conta toda a história da conquista e fala sobre também as estratégias, né? E fala sobre a devoção, a obediência do povo. A gente vai estar vendo tudo isso no decorrer do livro. A divisão, né? Segundo a Bíblia Pentecostal, do Instituto Pentecostal, o nosso comentarista colocou aqui, a divisão do livro seria, primeiro, com a preparação para a conquista da terra, né? Que preparava o povo, preparava a estratégia do capítulo 1 até o capítulo 5. Depois nós temos a conquista efetiva da terra, que seria do capítulo 6 até o capítulo 12, tá? Que no caso seriam as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. E depois nós temos a divisão da terra, é outra divisão que eles falam, né? Assim, a outra parte dessa divisão que a Bíblia está tratando aqui, que seria do capítulo 13 até o capítulo 22 do livro de Josué, né? Que tenha falando sobre as instruções especiais para cidades, etc. E depois a gente vê a parte 4 do livro, que seria a mensagem final de Josué, que é do capítulo 23 até o capítulo 24, que está falando sobre as últimas palavras de Josué, que é aquelas tão famosas palavras, né, que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a renovação do concerto, porque quando ele estava próximo ali a morrer, ele quis levar o povo a renovar o concerto com o Senhor, né? E isso então vem sendo essa divisão do livro, que seria, no caso, essas etapas que a gente tem aí vendo do livro, tá? O ponto 3 é o valor do livro. É um valor histórico, sim, né? E o comentarista até aqui fala que, ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum de seus erros para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. A gente vê na Bíblia toda isso, né? Assim, nas histórias bíblicas a gente vê que Deus ele já deixou isso para nós, que ele mostra os erros também das pessoas, ele não mostra só os acertos, porque senão iam parecer super-heróis que estariam ali, né? Mas Deus ele mostra que assim como nós, aqueles homens e mulheres, em toda a história que a Bíblia conta, também tinham seus erros, também tinham suas debilidades, as suas fraquezas, né? Até os mais renomados, como por exemplo a história de Davi, fala, né, sobre essa debilidade que ele teve, os seus erros. E aqui a gente vê também escolhas erradas de Josué, né? Nós vamos estar vendo no decorrer do trimestre. E Deus ele mostra, né, que embora tenha tido escolhas erradas, Deus ele continua, né, no controle. Muitas vezes nós tomamos, né, decisões erradas em nossa vida, como Josué teve suas decisões erradas, né? Mas que nós, nesses momentos que a gente vê que a gente toma uma decisão errada, que a gente possa voltar para o Senhor e Deus, e que possamos passar a entregar para Ele, né? Para que Ele tome conta da nossa história, para que Ele possa estar direcionando e que tudo possa voltar, né, para Deus, para que a gente possa estar conseguindo, né, nos ver bem, mesmo com as más decisões, né? Deus é aquele que pode reverter histórias. A gente vê que quando Josué ele tomou decisões erradas, ele foi lá consultar o Senhor. E Deus, então, ele falou para ele o que estava acontecendo e deu novas instruções. Então, se por um acaso a gente acabar tomando decisões erradas, o bom seria que nós não tomássemos, mas isso é comum, né? Nós, seres humanos, a gente acaba sempre, às vezes, errando, tomando caminhos errados, mas que nós possamos estar procurando acertar, procurando todas as coisas
estar na direção do Senhor, mas se nós acabarmos tomando decisões erradas, que nós possamos estar lembrando que Deus é o controlador, que Deus é aquele que é o Senhor, e nos voltarmos para Ele, amém? E Ele vai dar soluções para nós. Ponto 3, aqui, tópico 3, aliás, antecedentes históricos. O ponto 1 é o deserto chegou ao fim. Sim, o livro de Josué, ele já não está mais tratando do deserto, porque já é o chamado de Josué, então eles já estão entrando, já vão passar, já acabou o deserto, e eles vão entrar então na nova etapa, que é Canaã. As últimas palavras de Moisés, que está falando aqui no ponto 2, já foram ditas ali no deserto. Moisés morreu, e então depois Deus começa a tratar então no livro de Josué, que é um tempo de fé e expectativas. No ponto 3, aqui que eu vou estar lendo aqui um pedacinho, os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Lá em Números 14, ele conta quando Moisés saiu então com o povo do Egito, né, e eles chegaram em frente para o mar, e aí todo mundo começou a reclamar, né, e falar: você trouxe a gente até aqui, né? Você trouxe para quê? Para a gente morrer? E começaram a duvidar, e começaram a reclamar e murmurar, e a gente vê, quando a gente chega em Josué, a gente vê que eles vão estar em frente ao Rio Jordão, e vão precisar atravessar ali o rio, está em tempo de cheias ali, né, de águas no Rio Jordão. E a gente vê que eles não estão, então, com aquela mesma atitude dos pais. Eles se encontram cheios de fé. E aí a gente vê que Josué, então, atravessa com eles o Rio Jordão. E a gente vê que, a partir dali, a gente vê que eles têm uma fé renovada, e por isso que eles tiveram a vitória ali, né? Porque nós só podemos agradar ao Senhor se tivermos fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu quero concluir então aqui que você possa ter a fé, que você possa estar como Josué, né? Conquistando ali aquele povo, conquistando com fé. Vá com fé no Senhor. Conquiste aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você jovem. Eu sei que você tem muitas conquistas. Estamos aí no meio, né, nesse tempo, não tem como a gente não falar, né, que a gente está vivendo esse tempo. Não sei o que vai acontecer depois, mas que acabando esse tempo, e mesmo nesse tempo, talvez Deus tenha conquistas para você, né, mas que você possa estar colocando sua vida nas mãos do Senhor, lembrando que Ele é o Senhor que controla todas as coisas e todas as suas conquistas. Se você colocar com Ele na frente, tá? Com Ele na sua frente, você vai conquistar muito para sua vida, tanto material, espiritual. Deus vai contigo, tá? Tenha fé no Senhor, coloca Ele em primeiro lugar para Ele te direcionar em todas as coisas, e você vai viver uma vida de conquistas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, continue falando ao seu coração, e que vocês possam ter um ótimo domingo. Fiquem com Deus. E eu vou estar fazendo uma oração rápida aqui com vocês, amém? Senhor, venho te agradecer pela vida de cada jovem e de cada um, Senhor, que está ouvindo essa lição bíblica da escola dominical. Tu conheces, Senhor, tu sabes a vida de cada um, o que cada um está passando, Senhor. Eu te peço a tua bênção sobre cada um, que tu esteja abençoando a cada jovem, a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Que eles possam conquistar, Senhor. Conquistar bênçãos, Senhor, diante de ti. Bênçãos, Senhor, espirituais. Bênçãos, Senhor, materiais. Que eles possam colocar sempre o Senhor na frente. E que eles possam, Senhor, alcançar aquilo que tu tens sonhado para a vida deles, Pai. Eu te peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um abraço.